Vini, bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Te apresenta aí para o time, meu velho. Bom, primeiro, obrigado a todos os clientes pela fidelidade, pela confiança e ao Clayton e o time da Asset por essa parceria de muitos anos. Como o Clayton já colocou, a gente teve inúmeros momentos aí de interação, mas acho que essa fidelidade ela traz aí a tornar aquilo que é o mais comum dentro do DNA dessa relação aqui, que é a confiança técnica na tecnologia, que a tecnologia proporciona, né? Só faz sentido se ela resolve os problemas do dia a dia dos nossos clientes. Então, a vocês é meu agradecimento. Eu tenho 27 anos de IBM, mais um tempinho de estágio, dá quase aí uns 30 anos já de experiência na plataforma. Comecei como suporte de AX, depois fui durante muitos anos líder técnico de suporte aqui de storage, passando por praticamente todo o portfólio que a IBM tocou aí nos últimos 20 anos, e agora é um momento bastante oportuno, né, de a gente debater sobre esse portfólio, porque acho que nunca foi tão relevante, né, essa experiência do que a IBM traz, não só daquilo que são compromissos tradicionais que a IBM colocou há muitos anos, né, performance e escalabilidade, mas quando a gente envolve segurança, quando a gente envolve ambientes críticos, porque a IBM tem um portfólio que é muito maior do que storage. Então, trazendo aqui para a missão crítica do ambiente, como vocês têm aí no dia a dia, esse know-how, ele é importante nesse sentido, né, de trazer ali as observações que a gente tem, desafios de dados, de automação, de plataformas como Power, aí que o Clayton tanta experiência tem, dizer, e a gente fazer essa sinergia dentro do portfólio, até em produtos que não tradicionalmente atendem a essas plataformas, né? É o caso, por exemplo, do produto que a gente vai falar hoje, da nossa família Flat System, que vocês já consomem há tantos anos, que herdam ali heranças de código, por exemplo, de mais de 20 anos, desde os V7000, né, e equipamentos que traziam ali, né, capacidades técnicas que são sustentadas dentro da plataforma hoje, como virtualização e essa maturidade de relação ali com aplicações de alta criticidade, mas também introduzindo coisas novas, né, e novas no sentido de observar o que o mercado tem tido de apelo. Acho que resiliência cibernética não é uma novidade mais, mas é uma necessidade que todos têm, do menor ao maior cliente, porque a partir do momento que não é quantidade de dados, é a criticidade do dado, o dado é teu, e não interessa se ele é um tera ou se ele é um peta. Você vai ter que proteger do mesmo, com os mesmos mecanismos de um cliente grande. Então, a gente vai ver agora, sobre o ponto de vista do nosso portfólio, que não é volume que vai determinar se uma máquina ela é mais capaz do que outra em funções tão básicas e essenciais como essa de resiliência. Mas trazendo a essa observação, né, de que o mesmo dado que ele pode estar servindo uma aplicação, ele tem ali elementos de criticidade que devem ser sustentados, por exemplo, por hardwares ou tecnologias que protegem ambientes de mainframe. A IBM tem feito essa junção e hoje a gente não só importa como exporta tecnologia dentro dessa família de produtos que estão hoje presentes em outros produtos que atendem exclusivamente aí a nossa plataforma de mainframe. Então, é dentro desse nível de atualização, né, e compromisso que a IBM tem evoluído e que a gente traz agora, focando aí no tema que o Clayton escolheu para hoje, né, as novidades do que a IBM anunciou em 2026. E hoje, demanda de storage não é novidade para ninguém, só tende a crescer. Ninguém mais descarta dado, né? O dado de hoje é o insight de amanhã. Então, a gente precisa ter isso em mente e trazer ali os desafios de uma escalabilidade que não vai parar de crescer, né? Mas para movimentos de suportar a missão crítica da mesma forma, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. Ele vem modernizando essa plataforma e a modernização ela traz não só benefícios de código, porque a gente tem ali, né, praticamente a nona geração de código, nós estamos no último release aí 9.1.3, o que traz para a gente bastante segurança sobre introduzir elementos dentro de uma plataforma que já se sustenta, né, há tantos anos. Isso é de uma ordem de grandeza, desde novas funcionalidades até sustentação de resiliência, né, para eventuais problemas. A gente tem esse nível de maturidade de mais de 20 anos de código que vem evoluindo, né, é a certeza de que a gente pode introduzir um hardware novo, mas que ele não vai se apresentar ali como uma novidade total,
né, justamente por ter ali um software que é herdado de plataformas passadas e que já vem sustentando, na mesma missão que o hardware novo vem a sustentar, missões críticas que trazem elementos de alta disponibilidade, disaster recovery, resiliência cibernética, tudo isso daí é uma herança que a gente não perde, muito pelo contrário, a gente acumula a partir do momento que a gente evolui para novos equipamentos. E ao mesmo tempo que esses novos equipamentos vão trazer novas experiências, tá, de serviços que eventualmente um hardware possa fazer e que um antigo não faça, né? A portabilidade, a gente vai discutir muito isso, a portabilidade, na hora que vocês entenderem, ó, realmente é um movimento necessário, que eu preciso dessa capacidade, eu preciso dessa performance, eu preciso dessa funcionalidade, que exclusivamente um hardware novo vai te trazer, que esse software te traga ali a possibilidade de fazer mobilidade desses dados com menor impacto ou nenhum impacto, tá, possível dentro do ambiente de vocês. E aí entra o benefício do Flash System.ai. Como que eu trago a inteligência artificial para ajudar a gestão do storage e ajudar a fazer um nível de automação, de performance, de proteção, de autonomia para tomadas de decisão mais rápidas, né, sustentadas ali por uma inteligência artificial que entende meu storage, que entende a minha missão crítica e que trabalha, por exemplo, através de regras de negócio e não de ação e reação em cima de uma performance que eu estabeleci no dia 1. Né? Se a máquina bater mais do que 2 milissegundos, me avise. Né? Por quê? Porque eu presumia que a máquina não podia passar de 2 milissegundos. Né? O que mais eu posso trazer, além de uma sustentação de observabilidade, para poder reagir de forma a, se isso acontecer, né, se é inevitável essa reação, porque eu estou aumentando o meu workload, eu estou transformando a forma com que eu interagia e que é natural do crescimento de qualquer plataforma, como que eu me adapto a isso e de forma automatizada eu posso dar a tranquilidade do meu usuário que esse workload vai se acomodar agora num hardware em que reequilibra esse tempo de resposta. Ou seja, eu vou olhar do ponto de vista de SLA, eu vou ter compromissos ali que a minha gestão de administração, ela não vai ser só assistida para ser observada e alertada. Ela vai ser assistida para poder reagir a esse tipo de necessidade. Tá? Quando a gente fala de proteção, então, o foco é ainda maior nessa automação. Por quê? A partir do momento que você pode eventualmente sofrer um ataque, o que eu tenho que reagir numa sequência ali de ações para poder identificar de onde está vindo esse ataque e como elencar ali atividades de recuperação se eu realmente entender que elas são inevitáveis porque o ataque gerou danos e eu preciso recuperar meu ambiente. Então, essa camada de proteção não ser só informativa, mas ela ser reativa e, de novo, com alguém que vai entender meu storage, que vai tomar ações que estão ali previstas e, portanto, tendem a um menor erro operacional no momento mais quente ali da tua necessidade de recuperação, que é o momento que você está sendo atacado, que você está sob pressão. Então, como fazer essa inteligência artificial ser minha aliada? É isso que a gente vai ver agora. Então, trazendo aqui de forma muito rápida sobre qual é a visão da IBM de futuro de armazenamento, tá? A gente vai sair de alguns conceitos que tradicionalmente a gente tinha dentro do mercado e passa a olhar essa visão de armazenamento, né, sob um outro ponto de vista que toma, de novo, acumula toda a experiência da IBM, mas, inevitavelmente, reage de forma diferente do que a gente fazia do passado, porque as demandas são diferentes. E as minhas possibilidades de proteger ambientes, elas mudam, trazendo ali não só a pressão dos novos workloads entrando, mas também essa parte de resiliência operacional. Né? Então, a hora que a gente olha um storage que tradicionalmente era mais estático, monolítico, né, a gente vem para um conceito de desagregar esse storage. Por quê? Porque eu posso ter diferentes participantes, né, dentro de uma coletividade de armazenamento, em que eu possa acomodar a realidade de armazenamento de dados mais quentes, mais frios, trazer ali necessidades de SLAs, por exemplo, de performance diferente de um outro workload, e sabendo que eu tenho, dentro da minha missão,
né, uma visão que esses SLAs têm que ser honrados, mas que eles podem se transformar ao longo do tempo, porque quantos não são os workloads que entram dentro de um ambiente que antes estava nascendo ali dentro do MVP e eles escalam repentinamente porque o seu negócio deu certo. Ou seja, a plataforma tem que reagir nessa mesma proporção. E eu vou ter mais demanda, mas eu não posso sustentar uma performance pior. Então, como que eu participo nessa coletividade de uma inteligência que me observa, olha, talvez não seja mais esse equipamento o ideal para esse workload residir, e eu tenho que transformar a realidade dele jogando para um novo equipamento que participa dessa coletividade, que participa desse grupo. E aí, isso sendo uma realidade que eu possa fazer de forma não disruptiva, opa, me abre possibilidades. Então eu tenho aqui dentro dessa realidade habilidades que a gente vai poder desagregar. Por quê? Porque agora eu tenho instrumentos que me dão essa tranquilidade. Eu posso mover o dado de uma máquina para outra agora de forma não disruptiva. Então, eu não preciso comprar já olhando a minha visão daqui a 5 anos, caso eu venha a crescer. Eu posso adaptar isso e fazer isso de forma gradual, porque a minha realidade de movimentação ela é muito mais fácil hoje, tá? Do que eu tinha no passado. E isso a gente vai trazer aí para essa visão da nova plataforma, né? O que o IBM somou dentro da plataforma, trazendo ali essa observabilidade somada à execução através de agentes, a gente batizou com o Flash System AI, tá? Uma interface que vai ficar à disposição dos clientes que fizeram o upgrade para a versão 9.1, para ser mais exato, 9.1.2.1. Ele entra dentro de uma família de software que te habilita automaticamente essa interface de IA. E aí, o que essa interface já vai te dar? Primeiro, linguagem natural para você interagir com o seu storage. Segundo, toda essa observabilidade de reconhecer a minha arquitetura, reconhecer o meu parque de flash systems e trazer ali para a transformação da realidade de um operador, de um administrador de storage, né, facilidade de, por exemplo, mandar um prompt dizendo, olha, eu preciso acomodar uma nova carga, por exemplo, 2 terabytes para um ambiente de VMware, e que mantenha as características de resiliência aqui dentro dos meus flashes que estão no data center de Phoenix, replicando para um data center em qualquer outro local, né? Nesse exemplo aqui, você dá um prompt em linguagem natural e ele automaticamente cria toda a relação dos volumes em replicação, além de mapear esses volumes para o seu host, trazendo ali aquilo que é uma intenção, que você traduz ali num prompt, numa realidade de configuração, sem tocar a sua interface gráfica, sem tocar a sua interface command line. Trazendo essa evolução de software, a gente não só coloca essa interface de IA, mas como instrumentos de mobilidade, instrumentos de autogestão, por exemplo, para zoning, que a gente vai ter aqui em detalhes daqui a pouquinho, né, a possibilidade de eu fazer ponta a ponta a transformação desse deploy, que antes envolveria um administrador da SAN, o cara que vai olhar lá dentro do host quais são as HBAs que esse host tem, mapeadas para o storage, toda essa transformação de entregar novos workloads para um ambiente, ela é automatizada não só pela IA que age, mas por uma infraestrutura que tem código para reagir a esse estímulo. E a hora que a gente combina essas fortalezas, eu transformo a realidade de, por exemplo, time to market, de uma aplicação nova que vai atender uma linha de negócio de vocês e que precisa de forma rápida ser entregue dentro da infraestrutura no melhor storage, com o nível de resiliência que vocês precisam, colocando em observação ali se esse workload ele é, por exemplo, Platinum, Gold, né? Que nível de resiliência você estabeleceu dentro dos seus SLAs? Precisa ter snapshots? Quantas vezes por dia? Com qual tipo de retenção? Então vamos imaginar que você fazer deploy hoje de um storage não é entregar simplesmente um, é entregar o serviço que essa aluno vai ter que ter dentro do teu storage para atender aquilo que é o seu SLA de negócio. Então, se ele vem de um workload que é a sua camada Platinum, ali de proteção, ele tem que vir com regras de SLA que vão ter alta disponibilidade, que vão ter DR, que são diferentes, eventualmente, no ambiente de desenvolvimento que você sustenta ali dentro de um ambiente único. E grid, mas grid já é um benefício desde da versão 9.1, tá? Quando a gente introduziu a 9.1, tá? A gente já tinha dentro dessa família
né, a possibilidade de configurar subsistemas em grid, em que a gente vai ter uma experiência dessa coletividade, né? Aqui eu tenho 4 subsistemas, então são 4 flashes, em que eu faço dentro desse flash, tá vendo? Uma gestão unificada. Portanto, eu tenho dentro da experiência de armazenamento aqui uma gestão única para os meus 4 flash systems. Nesse caso aqui eu tenho 27300, um 5200, 25200, tenho regras aqui de alta disponibilidade, HA, terceiro site com PBR, tá, entre eles, o que traz para mim uma sinergia, né, de gestão, porque a partir do momento que eu tenho, de novo, um SLA que eu tenho que cumprir para um determinado workload, eu posso usar aqui a melhor acomodação dentro do grid, e ele pode existir em 1, 2 ou mais subsistemas com 1, 2 ou 3 cópias de replicação, se eu assim desejar. Tá? Mas vou colocar o que a gente vai chamar de SLA contracts, né? Contratos em que você vai ter, por exemplo, como ensinar essa IA, dizendo o seguinte: todos os workloads que vêm desta partição, a gente vai ver agora o que é uma partição, que tem volumes, hosts, né? Essa partição, ela tem um SLA que ela precisa ter, por exemplo, snapshot a cada hora, retido por 7 dias. Porque isso é uma regra de negócio minha e que precisa ter esse tipo de automação. E, ao mesmo tempo, que ela esteja 100% replicada num outro storage. Como essa partição tem um ponto de vista de compromisso por esse SLA contract, quem vai ser o fiscal desse compromisso? A sua IA. Então, imaginando que amanhã o administrador pode criar um volume, esqueceu de criar o snapshot, o que a IA vai te fazer? Vai não só te alertar, mas como já vai te trazer o plano de implementação. Posso implementar? Então, veja as facilidades do que a gente acabou de fazer por essa demonstração, de um ponto de vista de missão crítica. E sabendo que ali não é só criação de volume, posso criar replicação, posso criar regras de proteção e que vão ter nesses contratos a observabilidade o tempo todo atenta, para não ficar nada para trás daquilo que eventualmente o administrador esqueceu de fazer. E aí, para quem já conhece a família de flash da IBM, a gente já tem a 5ª geração, que é essa que está na minha mão aqui, que é o Flash Core Model 5, que traz aquilo que a gente já herda, né, de característica da nossa arquitetura, que a gente traz uma camada de armazenamento. Se a gente comparar um drive flash de mercado, você vai ter só a parte de NAND aqui para fazer o armazenamento, mas a gente põe toda essa camada computacional a mais, trazendo CPUs que são dedicadas para fazer serviços de dados, e uma área de memória em que transforma a realidade do armazenamento para o que a gente chama de computational storage. Então, imaginar que cada disco, esse novo form factor, que agora, né, mais fino, eu vou até pôr aqui na capa ele, porque o módulo ele veio aberto aqui para vocês entenderem, mas o disco ele vem assim, ó, né, ele é mais fino, ele é mais fino do que o meu iPhone, né? Você vê que o meu iPhone também não é a última geração, mas só para vocês terem uma proporção, a diferença é que aqui tem 512 GB, aqui tem 105 terabytes, tá? Isso sem compressão. E a novidade que a gente traz nessa 5ª geração, que é a deduplicação dentro do módulo. Tá? Então, qual que é a realidade que a gente faz agora com o armazenamento dessa nova geração que a gente coloca a partir de fevereiro? Aquilo que tradicionalmente a gente já tinha, né, como serviços de compressão, serviços de Transfer Threat Detection e criptografia Quantum Safe feita dentro do módulo, tá? A gente está adicionando deduplicação. Portanto, todas as operações de I/O que entram dentro desse disco, elas são 100% criptografadas, comprimidas, deduplicadas, com impacto zero de performance. Está sempre ligado, não tem como desligar. Então, os compromissos de SLA de response time que vocês recebem de qualquer flash system dessa geração, traz ali não só a certeza de que você pode se beneficiar desses serviços de redução e de resiliência sem ter que abrir mão dos seus SLAs de performance. Isso ninguém faz na indústria, só a IBM. E isso é o que traz para a gente a certeza de a gente ter não só essa modernização de software que a gente viu hoje, mas também a certeza de a gente ter um melhor hardware para garantir aquele compromisso que ninguém vai abrir mão, que é a resiliência. E trazendo aqui para a realidade desse módulo de 105 terabytes, a gente fazer uma compressão que chega até compressão mais deduplicação, até 5 para 1 dentro desse módulo,
a gente vai ter ali quase meio petabyte armazenado aqui dentro de um simples disco. Então, a hora que a gente olha para isso daqui e fala, pô, como é que eu pego esses 500 terabytes e faço análise de ransom, compressão, deduplicação, criptografia, é inevitável. Quem não tem CPU dentro do disco vai ter que fazer lá na controladora. E aí é inevitável. Fez na controladora, você vai ter impacto de performance. Então, isso é o compromisso da IBM com a densidade do que esse módulo traz, mas com a certeza de que você não vai abrir mão dos seus SLAs de performance para pôr serviços de dados. E aqui está o que o hardware da IBM consegue fazer e que os outros não fazem.